Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Juan Trader, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Se você ainda não é inscrito, aproveita e já faça sua inscrição e ativa o sino de notificações para você não perder nenhum conteúdo que eu posto aqui no meu canal. No vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês uma funcionalidade da plataforma SmartBot que auxilia muito no gerenciamento de vários robôs, que é o portfólio de robôs. Essa função portfólio, basicamente, ela reúne todos os seus robôs e te gera um histórico simulando como que seria a operação de todos esses robôs juntos e dá alguns dados muito interessantes. Eu vou explicar cada um desses dados aqui para vocês. Para iniciar a explicação, primeiro eu tenho que falar quais robôs que estão adicionados nesse portfólio. Então nós temos aqui uma lista de 5 robôs: Tartaruga Bot, Nexus, Sniper, Sentinela e Viking, são 5 robôs. A primeira informação relevante que o portfólio te dá já é o capital sugerido para operar esses robôs. Então, o mínimo, esse valor que você está vendo aqui na tela, e esse é o máximo. Depois, aqui nós temos uma curvatura do desempenho desse robô. Dá o total de dias operados, a quantidade positiva e a quantidade negativa, uma média de trades feitos por dia, fator de lucro da carteira, todos os robôs juntos fica com esse fator de lucro. E aqui dá mais simplificado essa parte dos resultados, o retorno líquido que teve nesse período, lembrando que isso aqui não se trata de dica, recomendação, nem promessa de resultados. Isso aqui é uma aula didática explicando a funcionalidade dentro da plataforma SmartBot. Todos os resultados aqui são resultados passados, vindos de uma simulação e não são garantia nem promessas de resultados futuros, beleza? Então, a gente dando sequência, aqui temos a média de ganho, ganho máximo diário, a melhor semana, isso é muito importante, Então, a melhor semana que o robô teve, fez esse valor. A pior semana, fez esse valor. E o pior mês, mesmo sendo o pior mês, teve um resultado positivo. E aqui nós temos uma parte que eu gosto muito de analisar, que são as semanas que fecharam positivo e as semanas que fecharam negativo. E como o gráfico é bem intuitivo, dá para a gente ver a discrepância entre os ganhos e as perdas, sendo que os ganhos são bem maiores, em valor financeiro do que as perdas. A maior perda foi essa daqui, mas tivemos várias semanas que fechou com uma perda pequena. E isso olhando a semana, mas se a gente fazer a alteração aqui para o mensal, não é uma garantia que isso vá se repetir no futuro. Isso é uma vantagem de fazer diversificação de estratégias, Se você tivesse só uma estratégia rodando, provavelmente teria um mês aí que teria fechado negativo. Mas com várias estratégias que se complementam em execução, ajuda muito a potencializar esses resultados. E aqui uma coisa interessante para a gente poder analisar, esse é um portfólio com 5 robôs. Vamos supor que eu não queira rodar com 5 robôs. Por exemplo, vamos supor que eu tenha um plano, estou começando agora e tenha só 3 robôs disponíveis. Então a gente pode tirar alguns robôs, por exemplo. Olha a diferença que dá. Para rodar esses 3 robôs, o capital mínimo sugerido já cai bastante, para esse valor aqui. A curvatura continua uma curvatura ascendente. Continua também, vamos ver aqui no semanal, tirou aquela perda alta que teve. Certo ponto, ficou até mais equilibrado. O valor financeiro feito foi bem menor, mas olha o valor exigido para poder fazer esse valor. Olha como que ficou a nossa matriz de correlação dessa vez. O drawdown máximo diminuiu. Então, pessoal, essa foi a nossa aula sobre a análise de portfólio. Se você assistiu até aqui, eu estou deduzindo que você está gostando do conteúdo, de como esse conteúdo está sendo apresentado. Então, para fazer a inscrição aí no canal, me ajuda muito, e motiva também a continuar fazendo os vídeos. E você não vai perder mais os vídeos que eu posto aqui, se você ainda não me conhece. Agora você vai começar a receber as recomendações dos meus vídeos. E como um brinde, um prêmio para você que assistiu até aqui, que demonstrou interesse, eu vou fazer mais uma aula também sobre a criação de backtest em massa. A maioria das pessoas já sabe que é possível a gente criar backtest dessa forma. Backtests unitários, selecionando o tempo de simulação para o robô gerar um resultado das operações no mercado passado, para a gente ter uma expectativa das operações no futuro. O que pouca gente sabe é como criar backtest em massa.
Então aqui ó, a gente seleciona uma estratégia. Aqui na criação do backtest em massa, cada campo a gente consegue colocar mais de um elemento para poder gerar vários backtests de uma vez. Por exemplo, aqui eu quero testar um robô operando tanto no tempo gráfico de 1 minuto, quanto no de 5 minutos, 3 minutos. Gerenciamento de ordens. Não vai fazer muita diferença, né, a quantidade de contratos que entra. E além das operações só comprado e vendido, eu quero testar como que esse robô operaria só comprado também, apenas comprado. Tipo de envio de ordem a mercado, entradas por indicador. Aqui também, cada indicador, nós conseguimos colocar mais de uma opção. Por exemplo, a média. Eu quero testar a entrada na média de 9 períodos e de 40 períodos, mas eu também quero saber como que esse robô se comportaria na média de 12 períodos e na média de 32 períodos, como média curta. E na média longa, além de 40 períodos, eu quero ver como que ele se comportaria com 56 e 72. Isso aqui eu estou colocando só como exemplo para vocês. Repare que cada vez que eu aumento a quantidade de variáveis nesse backtest, ele aumenta também aqui a quantidade de backtests que estão sendo gerados. É uma aula mais de probabilidade, né? Mais complicado para explicar assim em vídeo, mas quanto mais variáveis você tem aqui dentro do robô, faz sentido, né? Ter mais backtests gerados para poder variar mais cenários possíveis, né? Essa parte é bem interessante também, né? Como que eu chego no valor exato de stop loss ou stop gain na operação? Eu posso testar aqui uma variável, esse robô saindo com 100 pontos, esse robô saindo com 300 pontos e esse robô saindo com 500 pontos, por exemplo. Outra variável é stop de ganho, então de 200 pontos, 600 pontos e 1000 pontos. Ó, aqui ele já chegou a 486 backtests, porque eu adicionei muitas variáveis, então isso aqui tem que pesar a mão um pouco. Se eu tirar uma variável, já reduz. Se eu tirar mais uma, já reduz. Mais uma. Então aqui para poder fazer essa parte da pontuação, ele vai sempre exceder aqui meu número de backtests. Então, para eu poder colocar alguma coisa aqui, eu vou reduzir um pouco aqui em cima, aqui nas médias, só para poder exemplificar aqui para vocês. Então, adicionei mais variáveis aqui, ele voltou para 54 backtests. Aí, aqui agora, por exemplo, saídas de ganho, para ele poder parar após 3 operações ou poder parar após uma operação. Aí aqui já subiu para 72 backtests. O limite são 96, se eu não me engano. Então, eu fazendo isso e colocar aqui iniciar backtest em massa, ele vai gerar 72 backtests de uma vez, fazendo vários backtests com todas essas variáveis que eu coloquei aqui na parte da simulação. Então, para poder fazer isso de uma forma eficaz, você precisa de já ter um backtest positivo, começar ele fazendo lá com os backtests unitários, para você ter um backtest que já está positivo. E aqui você muda as variáveis desse backtest, né, desses parâmetros que você já tem, para poder tentar esses 72 backtests conseguir pelo menos algum melhor do que o seu backtest inicial. Para a gente não ter que ficar aqui no vídeo esperando sair esses backtests, né, dessa simulação que eu fiz aqui, eu vou mostrar para vocês aqui de outros testes que eu fiz, só para vocês verem como que aparecem os resultados. Então aqui, pessoal, só para simulação, né, para poder mostrar para vocês, saiu aqui os resultados de um backtest que eu fiz. Estava fazendo um robô para operar ações, né, a ação aqui da Vale 3. Isso aqui também é resultado de simulação, meu pessoal. Então cada robô desse daqui é fruto de uma variação de todos aqueles parâmetros que são ajustáveis lá no backtest. Então tem resultado positivo, tem resultado negativo, e aqui eu vou filtrando os melhores. Eu olho muito na estratégia o fator de lucro, mas não adianta ter um fator de lucro infinito, sendo que fez só 4 operações. Então, já descarta esses aqui como se tivesse alguma coisa de errado. A gente clica aqui para ver o melhor fator de lucro. Então, vou filtrar pela quantidade de trades. Então, aqui estão os robôs que fizeram uma quantidade maior de trades que eu considero relevante. Eu posso aplicar o filtro também. Aqui, ó, pegar os backtests apenas positivos e os fatores de lucro acima de 2.
Aí aqui eu já dou uma filtrada boa, né? Eu já tenho bastante aqui só dos backtests bons. Então, quando eu quiser avaliar algum deles, eu venho aqui, ó, clico aqui e eu abro esse backtest individualizado. E é muito mais fácil de eu encontrar o parâmetro ideal de fazer o ajuste fino no backtest, né? Fazer o ajuste fino no robô dessa forma, gerando vários backtests ao mesmo tempo. E de acordo com o resultado que sai aqui, igual aqui, ó, fator de lucro de 3,4. Eu já vou dar uma atenção boa para esse robô. E olha uma coisa que às vezes ninguém pensa, né? Um robô que opera apenas saído, tem apenas vendido, perdão. Tem entradas e saídas, o número da média já me dá aqui. Então isso já me ajuda a visualizar melhor o avanço desses robôs, né? Para poder ver melhor o aperfeiçoamento, conseguir achar aquele setup, né? Aquele parâmetro ideal mesmo. É lógico que mesmo encontrando o parâmetro ideal, com backtest, né, com um histórico muito bom, ele ainda está sujeito ao risco. Por isso que a gente precisa de ter muita atenção nos investimentos automatizados, tá sempre avaliando, estudando sobre os robôs, né, avaliando e conferindo os resultados e fazendo seus ajustes necessários. Os resultados vão ser variáveis de acordo com o mercado, de acordo com a sua estratégia também, beleza? Então, pessoal, acredito que tenha dado para poder entender um pouco, né, sobre a geração de backtests em massa, a importância de você já ter um backtest positivo antes, né, que olha só, a quantidade dos backtests positivos, né, 100% deles positivos. Então, eu já tinha um histórico de um backtest bom antes de melhorar eles através do backtest em massa. E esse é um recurso que não fica disponível para todo mundo, mas os estrategistas, né, quem tem mais conhecimento com a utilização da plataforma, tem isso disponível para poder estar buscando sempre as melhores estratégias, beleza? Então, vou encerrando o vídeo por aqui. Eu quero agradecer muito por você ter assistido até o final. Se você ainda não se inscreveu no canal e mesmo assistindo o vídeo até o final, para um pouquinho aí, faz a sua inscrição. Certeza que vai valer a pena. E né, se você está assistindo até aqui é porque você gostou do conteúdo, não é mesmo? Então é isso, pessoal. O vídeo de hoje fica por aqui. Muitíssimo obrigado e prosperidade a todos.